pode acontecer de tudo no jogo hoje, mas não podemos perder pro Flamengo. E não conseguiu. Mas faz tempo que o Vasco não ganhou do Flamengo, hein? Mas começou antes, né? Cara, queria jogar Flamengo e Vasco no São Januário. Me desculpa. Flamengo e Corinthians, Tite comandando o Corinthians contra o Flamengo, hein? Domingo, no Maracanã, hein? Eu acho que pela primeira vez o Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo. Eu penso como o Rudy, acho que essa movimentação última de mercado do Palmeiras fez o elenco do Palmeiras dar mais opções ao Abel do que o Felipe Luiz tem hoje. Vocês estão com 4-0 pro Palmeiras contra o Flamengo hoje. Vasco goleia Flamengo e é campeão da Libertadores. Não, peraí. Mesmo com o empate em 0-0, muitos torcedores do Vasco saíram comemorando como se tivesse ganhado um título em cima do Mengão. E com o empate o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras e mesmo assim poderia ter continuado a liderança caso o jogador do Fortaleza tivesse convertido o pênalti no finalzinho do jogo, quando a partida estava 2-1 para o Palmeiras e o Fortaleza teve a chance aí de empatar. E com o empate o Mengão continuaria na liderança do Campeonato Brasileiro e já tem imprensa aí declarando o Palmeiras já praticamente campeão, só porque venceu esse jogo e passou o Mengão aí no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você verá nesse vídeo, então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários e claro, também deixa o like se você gostar do vídeo, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Temos mais agora clássico e de surpresa. Quem imaginaria que o Vasco conseguiria segurar o Flamengo 0-0? Léo Jardim tava, na minha opinião, o nome do jogo. Foi. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave. Mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os dois times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Não tem prioridade, cara. Não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Então, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro, né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús e vamos com o que a gente tiver de melhor. Jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior. Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Dá para dizer que foi o resultado mais inesperado da rodada, esse 0-0 entre Vasco e Flamengo, Cicinho? Sem sombra de dúvida. Na verdade, quando se fala Vasco e Flamengo, o que vem em mente é o quê? Quanto vai terminar o jogo? 0-0 ninguém esperava. E acima de tudo, o Vasco jogou de igual para igual. Teve a oportunidade também de fazer gol. Léo Jardim foi o nome do jogo, mas também o Vasco teve grandes chances também de fazer o seu gol. Então foi um grande jogo. Parabéns para o Carille, que armou uma equipe ali.
E o Flamengo tinha que ter saído com os 3 pontos. Edu, e teve até gol de mão do Verratti, claro, anulado, cartão amarelo para ele. Mas o Vasco, ele mostrou que não entrou para brincar e nem para temer o Flamengo. Foi um jogo de superação, né, Renata? Eu vejo o Vasco. Se o Vasco jogasse assim em todos os jogos, com certeza o Vasco ia estar melhor colocação no campeonato. Foi um jogo onde que o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, então isso já traduz tudo o que foi a partida, porque pegou bolas assim impressionantes, né? Então o Léo Jardim, parabéns pela partida que fez. O Flamengo, eu só acho que em alguns jogos o Flamengo está criando bastante chances, só que não está conseguindo concluir gol. Diferente contra o Juventude, que fez 6 gols, mas em alguns jogos anteriores ele cria bastante, só que faz poucos gols. E nesse jogo foi a mesma coisa, mas foi um jogo de superação onde que o Vasco ganhou 1 ponto, o Flamengo perdeu 2 pontos. Outros resultados apareceram também na rodada. Galera, agora se liguei no que o Neto falou após esse empate do Flamengo com o Vasco. E por incrível que pareça, o Neto aí deu uma passada de pano para o Flamengo, hein? Ficou curioso? Confere aí comigo. Vamos lá então, voltando aqui, Godoy, meu querido Marília e também Quesada. Primeiro você, Quesada. O Flamengo é o time mais pronto para todos os campeonatos que decide? Ele... Que joga, melhor dizendo. Né? Ele e o Palmeiras, né? Eu coloco os dois Palmeiras no mesmo... tá demais, né? No mesmo patamar. Que fase que tá o Palmeiras. Os palmeirenses reclamam, os não palmeirenses reclamam. No final da história, o Palmeiras sempre tá brigando por alguma coisa. E hoje líder... Ano passado foi vice, não foi, do brasileiro? E aí é que tá. E hoje líder mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Para mim, os dois brigam por tudo. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Flamengo, Marília Ruiz. O Flamengo ontem, depois de ter feito o atropelo contra o Juventude no meio da semana, era muito favorito contra esse Vasco de um Carille que está sempre... na Berlinda. Na Berlinda, no Vasco. Acho que foi um jogo bem disputado. O Vasco teve até mais chance. Espera um minuto só. Não é possível que tem marceneiro trabalhando hoje aqui, 10 horas da noite. 15 passou, tem marceneiro aqui. Mas se tem, o cara tá fazendo o quê? O cenário do Galvão Bueno? Tá batendo prego uma hora dessa, 15 pazões. O cara tá batendo prego. Serão. Voltando, batendo prego. Vamos lá, Marília Ruiz. Acho que o primeiro tempo do Vasco foi bem surpreendente. Teve chances, né? O Vasco jogou, deu também chances. O Léo Jardim, para mim, foi o melhor em campo. O Gerson fez uma ótima partida. No final o Gerson é bom, hein? É bom. No segundo tempo, no final do... Ele renovou, não renovou? Até 2030, né? Do meio para o fim, realmente só deu o Flamengo. Aí você vai ver uma sequência de defesas do Léo Jardim. Mas foi um jogo competitivo. O Vasco fez um jogo competitivo. Não disputam o mesmo campeonato Vasco e Flamengo. O Flamengo disputa ser campeão. E o Vasco não disputa ser campeão desse campeonato brasileiro, apesar do que falou o Pedrinho e apesar da postura do Pedrinho ontem no Maracanã. Não pode ameaçar repórter, não importa se é repórter influencer, né, Pedrinho? Não pode. Godoy. Flamengo e depois vamos com o Caio Capato, direto do Bragantino. A rivalidade muito grande entre os dois, né? Nossa. Então você imagina, pode acontecer de tudo no jogo hoje, mas não podemos perder pro Flamengo. E não conseguiu. Mas faz tempo que o Vasco não ganha do Flamengo. Não, mas começou antes, perdeu, né? Começou quando não pôde jogar no seu estádio, começou quando aí não pode jogar no Maracanã. Sabe o que é? Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Isso aí é pra chamar a torcida, cara. Queria jogar Flamengo e Vasco no São Januário. Me desculpe, com todo o amor que eu tenho pelo São Januário, com toda a história de São Januário política, com toda a história de um clube maravilhoso, que tem dos 4 maiores artilheiros da história, 3 estão lá, que é Roberto Dinamite, Romário Edmundo e depois o Fred. Calma, jogar Flamengo e Vasco e São Januário, me desculpa, né? A gente pode rapidinho. E são favoritaços o Flamengo e o Palmeiras, por quê? Porque eles têm 2 bancos, o de reservas e o banco de grana, né, que investe... Só tem uma coisa, hein? Se o Tite acertar amanhã, terça-feira, Flamengo e Corinthians, Tite comandando o Corinthians contra o Flamengo, hein? Domingo, no Maracanã, hein? Eu acho que vai acontecer isso. Vamos lá, Caio Capato. Quem é melhor hoje, Flamengo ou Palmeiras? Hoje? Pode dar empate, vai. Nessa rodada? Não. Palmeiras. Nessa o quê? Nessa rodada que tem um novo líder. Palmeiras, Abel. Quem é, Salve? Olha, com a vitória do Palmeiras contra o Inter fora, aquele jogo o Palmeiras jogou muito bem. Hoje é o Palmeiras. Quem é, Rudi? Sem clubismo. Sem clubismo. Claro, é o mínimo que nós esperamos do senhor. Eu acho que pela primeira vez o Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo. Eu acho, o elenco do Palmeiras. Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo pela primeira vez nos últimos anos. Eu acho. Noriega.
Eu penso como o Rudy. Acho que essa movimentação última de mercado do Palmeiras fez o elenco do Palmeiras dar mais opções ao Abel do que o Felipe Luiz tem hoje. Nessa rodada, como a Paloma disse, o Palmeiras mostrou nas últimas rodadas que está mais consistente. Vocês estão com 4-0 para o Palmeiras contra o Flamengo hoje. Unânime. Dodô. O Flamengo, o time que eu mais gosto de ver jogar é o Manchester City, mesmo na fase que não tá. Depois o Barcelona. Depois o PSG. Madrid, calma. O que eu gosto, meu gosto. E o Flamengo tá entre esses times. Para mim o Flamengo é ainda melhor. Como é que é o Flamengo? Ele sempre é do contra, velho. Eu sou do contra, é o meu gosto de futebol. Quando o cara foi mal com você, quando o cara foi malvado. Meu Deus eu quero malvado. É o Madrid, é o Madrid. Essa eu adoro. Foi mal. Foi mal? Você pode... Ficou bravo com ela? Essa foi bravo? Você mandou mal, você mandou mal. Mandou mal. Fala, desculpa. Não quis ser bravo com você. Não, Dodô não tem nem como. Eu estou te zoando. Não tem nem como. Aí, ó. Olha aqui, no final do jogo, o jogo foi muito interessante, né, o jogo hoje. Palmeiras fez 2-0, Palmeiras estava... Rapaziada, o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras. Agora o Flamengo se encontra na segunda posição com 11 pontos e o Palmeiras com 13 pontos. Lembrando que o Mengão já joga amanhã pela Copa Libertadores contra a LDU lá em Quito, na altitude. E o jogador Bruno Henrique está na lista desses jogadores que vão viajar para Quito. Eu não sei se vocês viram, mas saiu neste domingo novos prints da polêmica aí do Bruno Henrique e da casa de aposta, onde tem um suposto envolvimento do Bruno Henrique aí com a fraude num cartão amarelo no jogo contra o Santos. E pelos prints aí soltados pela Globo, a coisa tá ficando feia pro lado do Bruno Henrique. E claro, eu já quero saber a sua opinião, torcedor. Deixa aqui abaixo nos comentários se você cortaria o Bruno Henrique para esse jogo contra a LDU lá em Quito, ou mesmo assim você acha que o jogador tem que jogar porque ele é muito importante. O Flamengo tá sem o Pedro, tem 3 desfalques aí para esse jogo, que não vou poder viajar aí com o elenco do Flamengo. Tô muito curioso para saber a sua opinião. Aproveita e passa aqui abaixo nos comentários e deixa a sua opinião, beleza? E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E também se ainda não for inscrito... E também se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clique no botão aqui abaixo, inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, tá bom? Mas aí, já deixa o seu like, seu comentário aqui abaixo e se inscreva no canal. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!